É com muita alegria que a gente traz o professor Luiz Eduardo Zucca, que é diretor de ensino e pesquisa do Instituto do Câncer Brasil, é oncologista clínico e pesquisador. Então, o Zucca vai falar para nós sobre a história da ética em pesquisa clínica. Isso é uma história fantástica, né? Fiquei muito honrado, na verdade, de fazer parte aí dessa reunião científica, clínico-científica. Pesquisa clínica, ela ronda a gente a todo momento. A gente, no Brasil ainda, ela é muito incipiente, eu diria. A gente vem discutindo pesquisa clínica nos últimos anos. Vocês fazem parte, né? Pesquisa clínica não é uma área de... A gente tem pouco contato na graduação em pesquisa clínica, né? Muito pouco contato, às vezes, com ética em pesquisa clínica. A gente tem contato com ética, mas não com ética em pesquisa clínica. Ética, só começando com umas definições, é um conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade, muitas vezes caracterizado até numa questão temporal. Ela analisa e normatiza a forma objetiva, as questões morais de uma sociedade, também de uma forma temporal, e a bioética é o conjunto de considerações que pressupõem a responsabilidade moral dos médicos e biólogos em suas pesquisas teóricas e na aplicação delas, na aplicação prática. Então, como eu disse, a gente, dentro da ética, tem a bioética, mas dentro da bioética, um assunto que a gente debate muito é ética profissional. Isso a gente tem muito na graduação, na faculdade, mas o que a gente vai falar especificamente aqui é a ética em pesquisa clínica, que talvez não seja um assunto tão debatido. Muita gente sabe, muita gente sabe da história, mas às vezes, de uma questão aprofundada, são poucas pessoas. É isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui nesse nosso bate-papo. Então, já no final do século XIX, em 1865, Claude Bernard, que foi um fisiologista e cientista francês, ele já vinha com esse indagamento de que o princípio da moralidade médica e cirúrgica consiste em nunca realizar experimentos no ser humano que possa prejudicá-lo, mesmo que o resultado seja altamente vantajoso para a ciência. Isso já era discutido no final do século XIX, já está fazendo aí 150 anos dessa frase do Claude Bernard, e a gente vê ainda, depois de 150 anos, que muitas vezes a gente tem estudos clínicos que ele é, às vezes, vantajoso para a ciência, mas os experimentos no ser humano são altamente prejudiciais, isso na realidade. E não dá para falar entre pesquisa clínica, toda a pesquisa clínica do século XX, ela está muito relacionada com o desenvolvimento de medicações. E só para a gente lembrar que no início do século XX, os medicamentos eram vendidos em feiras, né, por vendedores ambulantes. Não tinha controle de segurança ou eficácia nenhum, de qualidade nenhum. Não tinha exigência nenhum para estudos antes dessas medicações entrarem no mercado. Poucas drogas tiveram eficácia comprovada nesse caso. E aqui é um pôster, né, de uma dessas feiras, né, vendendo-se cocaína como pasta para dor de dente, né? A cura era instantaneamente curada, né, por um preço aí de 15 centavos. Mas aí não tinha... E isso era em feira livre, né? A gente sabe toda a história das drogas aí no final do século XIX. Mas os ensaios clínicos modernos, principalmente para aprovação de medicações, começaram em 1920, interessante, mais de 100 anos atrás, e tudo começou com Ronald Fisher, um dos pioneiros. Tá aí o teste exato de Fisher. O Fisher era um geneticista e estatístico, e os princípios de desenhos experimentais dele se baseavam na randomização, na replicação desses estudos e na incerteza do que ele estava, na incerteza das suas hipóteses. E, dando continuidade com Austin Bedford Hill, que também foi um epidemiologista e estatístico, ele levou a estatística para a medicina, que hoje a gente não tem como discutir estudos clínicos sem ter um excelente embasamento estatístico. E ele foi
o médico epidemiologista que levou a associação entre cigarro e câncer de pulmão, isso na década de 30. Que foram estudos altamente contestados e debatidos na época. E na própria Alemanha, entre 1929 e 1930, a gente já começa a ver em que ensaios clínicos, estudos clínicos que começaram a ter desastres, como foi o desastre de Lübeck, que é uma cidade alemã. Nessa cidade, né, numa creche, numa escola, o estudo clínico consistia de crianças, de 252 crianças vacinadas com BCG, vacina da tuberculose. Na época não existia termo de consentimento, então não teve nenhum tipo de termo de consentimento dos pais. Levava a criança na escola e ela já recebia uma vacina da tuberculose, sem terem ciência dos pais. Quase todas as crianças desenvolveram tuberculose nessa ocasião. 72 crianças morreram nesse estudo clínico. E como resultado do desastre de Lübeck, na Alemanha, através do médico Júlio Moses, ocorreu a primeira diretriz para experimentação em humanos, na Alemanha, em 1931, na Alemanha pré-nazista, que discutia-se normativas éticas para a pesquisa clínica. Curiosamente, essas diretrizes permaneceram até 1945, só que o que chama atenção é a incompatibilidade entre as diretrizes lideradas pelo médico Julius Moses e a prática realizada por pesquisadores nazistas. Curiosamente, o Júlio Moses morreu em 1942 num campo de concentração. Ele era um médico judeu. Então, no regime nazista, que é o regime, que é o período mais sombrio que a gente tem de experimentos em pesquisa clínica, e da onde veio depois várias declarações e várias normativas, não tem como não ser citado nessa nossa aula de ética, de história de ética na pesquisa clínica. Isso é um famoso pôster nazista, no qual ele define uma raça miscigenada com uma raça alemã. Então, a premissa dos estudos nazistas eram sempre o melhoramento biológico da raça ariana, e a justificativa era que esses experimentos deviam ser feitos em pacientes, em indivíduos vulneráveis. Então, juntou-se essa questão do melhoramento da raça ariana, do purinismo, com os campos de concentração, e a gente sabe a consequência drástica que isso ocorreu. Então, ocorreu experimentos nazistas em indivíduos vulneráveis nesse período de 33 a 45. Experimentos usando prisioneiros judeus em campos de concentração como de alta altitude e pressurização. Indivíduos ficavam em cabines onde acontecia muita pressurização nessas cabines, até que esses indivíduos vulneráveis desmaiavam. Isso eles queriam saber, inclusive, como que os pilotos nazistas eles poderiam sobreviver a quedas bruscas de avião. Experimentos de temperatura extrema, colocavam-se indivíduos em tanques de gelo para saber quanto tempo esse indivíduo teria uma parada cardiorrespiratória. Muitas vezes esses indivíduos eram ressuscitados e o experimento continuava, tudo para justificar com pilotos ou soldados alemães, na verdade, como que ficariam em fronte de batalha. E quando você vai ler mais a fundo, esses experimentos eram apresentados com foto. Isso é uma foto que foi apresentada em Congresso Alemão de Medicina, isso há menos de 100 anos atrás. Vítimas de queimadura de fósforo para que medicações fossem testadas e ser aplicadas em fronte de batalha. Experimentos para a água do mar se tornar para se tornar potável, fazia com pessoas vivas, vulneráveis, até que, quando terminou a guerra, descobriu-se desses experimentos e a gente deu início a uma discussão mais ampla de
indivíduos participantes de pesquisas clínicas. E isso se deu início com o Tribunal de Guerra de Nuremberg, também conhecido como Nazi Doctor Trial. Esse trial demorou 2 anos, na verdade. Foi o primeiro julgamento de 12 julgamentos, que chamados de Subsequent Nuremberg Trial. Teve 23 réus, dentre eles 20 médicos, e aqui é uma reunião de médico, né? E a gente sabe, o juramento de Hipócrates, né, que é milenar, né? E então, todos nesse trial de não fazer a maleficência dos pacientes que a gente aprende, e isso é milenar, a gente vê que 20 médicos foram julgados. As acusações eram crimes de guerra, crime contra a humanidade, e como resultado, 7 condenações de morte, 9 prisões e 7 absolvições, né? E com isso surgiu o Código de Nuremberg, desses trials. As características dos experimentos nazistas eram a ausência de consentimento dos participantes, sofrimento, dor e morte desnecessária nesses experimentos, ausência de benefício para os indivíduos e ausência de um racional científico para esses experimentos. Os 10 princípios do Código de Nuremberg de 1947, eu vou destacar um aqui que nós usamos até hoje, que é o consentimento voluntário do ser humano, é absolutamente essencial. Isso hoje é a nossa prática em pesquisa clínica, é a nossa prática diária. Sem o consentimento do voluntário de pesquisa, não tem pesquisa clínica. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte, mesmo que remota. Isso a gente deve levar com a gente até hoje, na verdade. Durante o curso do experimento, o participante deve ter plena liberdade de se retirar, caso ele se sinta que há possibilidade de algum dano com sua continuidade, e o médico não pode intervir nisso, e isso a gente tem em todos os termos de consentimento explícitos. Durante o curso do experimento, o pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos em qualquer estágio, se ele tiver razões e motivos para acreditar que a continuação do experimento causará dano, invalidez ou morte para o participante. Ou seja, a pesquisa clínica ela pode ser parada em qualquer momento, desde que você preveja que isso pode causar algum dano para o participante de pesquisa. Isso é fundamental para um pesquisador ter em mente. E junto com o Código de Nuremberg, em 1948, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no qual o primeiro artigo já fala que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. E por que isso é importante? Porque eu venho aqui e destaco a nossa resolução de pesquisa clínica, que todo mundo que trabalha com pesquisa conhece, a resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, e dessas premissas, ela considera os documentos que constituem os pilares do reconhecimento e da afirmação da dignidade, liberdade e autonomia, como o Código de Nuremberg de 47 e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, todo médico que trabalha com pesquisa clínica, que trabalha com pesquisa, ele tem que conhecer a história do Código de Nuremberg e a Declaração do Universal dos Direitos Humanos. Mas a gente tem que contextualizar isso numa época pós-guerra, e teve alguns problemas em 1948 com o Código de Nuremberg. Ele não tinha autoridade legal obrigatória, e muitos cientistas europeus e americanos acreditavam que o Código foi uma resposta aos experimentos nazistas e que não era aplicável a eles. Consequência disso, em 1956, foi a tragédia da talidomida. No final da década de 50, início da década de 60, mais de 10 mil crianças em 46 países nasceram com deformidades de membros como consequência de uso da talidomida, uma medicação antiemética, na época, usada em mulheres grávidas. Provavelmente, a medicação que deixou os experimentos que deixaram a talidomida no mercado, a pesquisa clínica conduzida com a talidomida, não foram suficientes para prever
essas deformidades de membro, onde atingiu-se mais de 10 mil crianças. Em resposta à tragédia da talidomida, o FDA teve sua primeira emenda relacionada à pesquisa clínica em 1962, chamada de Kemp-Harris, que era um controle mais rígido sobre testes de drogas, marketing e publicidade. Estabeleceu, apesar do Código Nuremberg, como não tinha autoridade nenhuma em 1962 nos Estados Unidos, a obrigatoriedade do termo de consentimento antes de participar de estudo de drogas. Necessário que fabricantes provarem que suas medicações são seguras e eficazes para fins médicos específicos por meios de estudos adequados e bem controlados. E relatar todas as reações adversas ao FDA, e incluir informações de propagandas completas sobre os efeitos adversos, bem como os benefícios para os médicos. Nessas propagandas de medicações. A gente vê que o FDA já discute isso há 60 anos atrás. E por isso que eu falo que ainda no Brasil, a gente está ainda num espaço de discussão dessas informações e desses debates com a Anvisa, e talvez essa seja uma das minhas críticas também à Anvisa. A Anvisa, muitas vezes, ela não está muito perto do pesquisador ali na ponta. E em 1962, com essa emenda do FDA, dezenas de pesquisadores americanos líderes protestaram. No entanto, em 1964, houve um escândalo no hospital de doenças crônico-judaicas. O médico que liderava essa equipe, chamado Chester Southam, que era um notável imunologista e oncologista na época, que trabalhava no Sloan Kettering Hospital, ele teve um estudo que foi altamente questionado, que era intitulado Avaliação do Estado Imunológico de Pacientes com Doenças Crônicas Não Oncológicas, conforme revelado pela prontidão de rejeição de homo-enxertos de células cancerígenas subcutâneas. O que ele fazia? Ele injetava as células neoplásicas em prisioneiros e em doentes terminais, sem termo de consentimento, para ver qual que era a reação. E ele publicou esse estudo dele. E isso foi um escândalo, na verdade, na ocasião. E alguns anos depois, esse mesmo médico foi eleito presidente da American Association for Cancer Research. Então, a gente vê que é muito difícil ainda a sociedade, junto com os pesquisadores, ela ter esse senso de ética e essa discussão mais profunda com a sociedade. Só que em 1964 teve a Declaração de Helsinki, foi a primeira Declaração de Helsinki para tentar estabelecer algo mundial, e ela foi publicada pela Associação Médica Mundial. E ela estabelece recomendações que orientam médicos em pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos. Ela rege a ética em pesquisa internacional e define regras para a pesquisa clínica combinada com cuidado profissional e pesquisa clínica não terapêutica. Os princípios éticos para pesquisas médicas envolvendo os seres humanos na Declaração de Helsinki é que as pesquisas em seres humanos devem ser sempre baseadas em resultados de experimentos de laboratório em animais. Os protocolos de pesquisa serão analisados por um comitê independente antes do início. Aqui é a primeira vez que a gente escuta falar nos comitês independentes, há 60 anos atrás. E a necessidade de um termo de consentimento para os participantes de pesquisa. Os profissionais têm que ser qualificados para conduzir pesquisa e os riscos não devem exceder os benefícios. Apesar de sempre isso bater na tecla, a Declaração de Helsinki também foi bastante questionada. Nos Estados Unidos, na mesma época, a Câmara dos Deputados ela suspendeu a exigência de termo de consentimentos em todos os casos. Apesar dessas recomendações, desses códigos internacionais, muito de pesquisa clínica é regido por resoluções e leis nacionais. E ela suspendeu a proibição de pesquisa sobre as crianças institucionalizadas e presidiários, que
na época, era amplamente utilizado para testar vacina e medicações, né? Hoje em dia, eu não sei, a gente aí que acompanha também em redes sociais, teve uma polêmica muito grande envolvendo a Xuxa, né? Que ela declarou que pesquisas clínicas deveriam ser feitas em presos, né? Isso teve uma repercussão muito negativa na comunidade científica de pesquisa clínica, né? Porque isso são coisas que se debatem há 60 anos atrás, e são indivíduos vulneráveis, né? Então, são coisas interessantes que até hoje em dia isso vem à tona, né? Harry Beecher, em 66, ele publicou um artigo super polêmico em 1966, depois do Código de Nuremberg, da Declaração de Helsinki. Tem um artigo super legal na New England agora, de 2016, que completou 50 anos desse artigo, que faz uma reflexão super importante de ética em estudos clínicos. Ele publicou na ocasião desse artigo que, na época, tinham 22 ensaios clínicos antiéticos e a maioria dos estudos eram humanos, que não trazia benefício direto ao paciente. Vou tirar aqui um desses estudos que ele publicou, que a penicilina retirada foi usado placebo em 109 soldados com infecções por estreptocócico, né? Para avaliar a evolução natural da doença. Consequência desse estudo, 2 pacientes com febre reumática aguda e 1 paciente com nefrite aguda. Até que em 1972 ocorreu o escândalo de experimento de sífilis em Tuskegee. É super famoso esse escândalo. Tem um filme que fala sobre isso que eu vou comentar um pouquinho mais tarde. Quem tiver curiosidade, o filme é bem interessante. Na população, a Tuskegee é uma cidade pequena, no Alabama. A população atual é 11 mil habitantes. E ela é uma cidade famosa pela cultura afro-americana. Tem a Universidade de Tuskegee, que é um colégio de excelência e também um colégio de excelência para a cultura afro-americana. Esse estudo clínico que veio à tona em 74, 72, 74, pelo New York Times, era um estudo que foi conduzido de 1932 a 72. Em que consistia esse estudo que era patrocinado pelo Serviço de Saúde Pública americano? O objetivo do estudo era observar a história natural da sífilis quando não tratada. Em 1932, não tinha nenhum tratamento eficaz disponível na ocasião. Então, foi recrutado quase 400 pacientes com sífilis antes do início do estudo. E quais eram os benefícios do estudo? Assistência médica gratuita, alimentação e até um seguro funeral gratuito. Por uma cidade com maioria de descendentes africanos na década de 30, poderia soar até com bastante benefício esse estudo. Só que em 1947, a penicilina tornou-se tratamento padrão para sífilis. No entanto, o estudo continuou sob a supervisão do Serviço de Saúde Pública americano. Não foi tratado nenhum paciente, nenhum participante de pesquisa, porque eles eram participantes de pesquisa, e nenhuma informação sobre o tratamento foi fornecida aos participantes. Ele só encerrou em 1972 porque ele foi noticiado pela imprensa. Consequência desse estudo: todos os pacientes afro-americanos, 128 morreram de sífilis, 40 esposas contraíram a doença e 19 crianças nascidas com sífilis congênitas. O filme chama Miss Every's Boys. É muito interessante esse filme. Ele retrata do ponto de vista dessa enfermeira esse estudo. Esse estudo esse filme é de 97. Infelizmente, ele só tem no YouTube. Ele não tem nenhum canal de streaming. E no Brasil, a tradução chama Cobaias. Por consequência disso, discutiu-se mais a pesquisa clínica nos Estados Unidos. Em 74, foi criada uma comissão para estudar e escrever regulamentos que regem os estudos clínicos envolvendo participantes. Isso há mais de 30 anos, de 40 anos atrás, que é a Lei Nacional de Pesquisa. Em 1978,
teve o relatório de Belmont, que resume os princípios éticos e diretrizes para pesquisa clínicas envolvendo seres humanos. 3 princípios fundamentais de respeito à autonomia: o paciente tem o direito de recusar ou escolher seu tratamento; beneficência, o médico deve agir no melhor interesse do paciente; justiça e igualdade para os participantes. E para coroar, em 1979, teve o princípio da ética médica, que é um livro super importante, de Beauchamp Children's, que ele refere como um quarto pilar fundamental, que é a não maleficência. A continuação de pesquisa clínica ainda teve continuidade na década de 80. No Brasil, a primeira resolução foi junto com a Constituição, mas a primeira resolução do Conselho Nacional de Saúde foi de 88, que regulamentava a pesquisa clínica em seres humanos no Brasil. E em Genebra, em 1993, o Conselho de Organização Internacional de Ciências Médicas, CIOMS, pela Unesco e pela OMS, ela elabora uma diretriz ética internacional para pesquisa biomédica envolvendo seres humanos. Eram 15 diretrizes em pesquisas clínicas. Em 1996, a gente tem o Conselho Internacional para a Harmonização de Requisitos Técnicos para Medicações de Uso em Humano, o ICH, super famoso hoje em dia, o GCP-ICH, que é um projeto das autoridades regulatórias da Europa, Japão e Estados Unidos, uma discussão de aspectos científicos e técnicos para registro de um produto. Ele estabeleceu nesse documento o Good Clinical Practice, que é a boas práticas clínicas, que hoje todo pesquisador e quem mexe com pesquisa clínica, ele tem que saber sobre Good Clinical Practice. Na verdade, tudo isso é exigido pela indústria também, quando vai se rodar um estudo clínico, e ele descreve as responsabilidades e expectativa de todos os participantes na condução de ensaios clínicos, tanto para investigadores, monitores, patrocinadores e comitês de ética. E o objetivo é a proteção dos direitos humanos por voluntários em um ensaio clínico e fornecer garantia, segurança e eficácia de drogas recém-desenvolvidas. Então, apesar de ter essa discussão há 60 anos atrás, sempre existe conselhos e diretrizes para regulamentar. Essa foi internacional, a gente tem uma nacional, a gente tem uma na América Latina, que foi incorporada também nos anos 2000, 2010 aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem depois de 1988, uma outra resolução de 96, que é a resolução 96, que ela também incorpora muitas diretrizes, inclusive o sistema CEP-CONEP aqui nessa resolução, que a gente começa a ter uma discussão mais profunda. E a gente acha que no final aí da década de 90 a gente já está bastante afiado em pesquisa clínica e que não tem problema conduzir estudos clínicos, que todos os médicos são bastante éticos na condução de estudos clínicos. Até que em 97 teve um artigo da Lurie Wolf, que ela discutiu a ética de 15 estudos no terceiro mundo para prevenir a transmissão vertical do HIV. Todos, exceto um ensaio, empregava grupos de controle tratados com placebo, sendo que o AZT já era recomendado nos Estados Unidos, e a justificativa dos patrocinadores é que mulheres do terceiro mundo, elas não recebiam tratamento antirretroviral de qualquer maneira, né? É isso, na verdade, que a gente sempre discute. A maioria dos estudos clínicos patrocinados vem de indústrias internacionais, e a gente sempre discute. Uma das diretrizes, na verdade, que a gente segue na CONEP é se o estudo que a gente está recebendo do Brasil ele está rodando no país que deu origem a esse estudo. Isso é super interessante, né? E tem uma discussão super interessante hoje em dia de placebo, que a justificativa de quem usa placebo em pesquisa clínica é que a inclusão de controles com placebo resulta numa resposta mais rápida, precisa e confiável para uma pergunta, né? Tudo que o Claude Bernard ele já discutia há um século atrás, parece que quase 2 séculos atrás, parece que não, as pessoas ainda não têm muita consequência do que se empregam, né? O uso do placebo é uma discussão à parte,
Na Declaração de Helsinki, na 7ª edição, que foi em Fortaleza, de 2013, ainda tem essa autorização do uso de placebo em casos excepcionais, mas a gente vê vários artigos ainda. Tem um artigo de 2019 do JAMA, que ele discute muito a ética do placebo e vários estudos clínicos utilizando placebo oncológicos que tinham-se sim um grupo que poderia se beneficiar do não placebo. Também, por curiosidade, quando teve esse escândalo, surgiu esse filme que é muito bonito, que é O Jardineiro Fiel. Ele não discute HIV, mas ele discute tuberculose, né? E ele discute esse escândalo envolvendo pacientes do terceiro mundo, né? É muito bonito esse estudo. Em 2012, continuando aqui a discussão em ética no Brasil, a gente tem essa resolução que a gente segue até hoje em pesquisa clínica, que é a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. Apesar dos Estados Unidos ver o que a gente discute lei há mais de 50 anos atrás, que regulamenta a pesquisa clínica, no Brasil, desde 2017, pela deputada Ana Amélia, vem se discutindo uma lei que regulamente pesquisa clínica no Brasil, mas ainda a gente não tem mais notícia por conta do Covid. Isso também parou um pouco, e isso é uma notícia da época, né? De 2018, 2017, isso no site oficial do Senado, falando da lei, dessa PL, que acelera pesquisas clínicas. Ele usava o paciente, o termo cobaia, e a gente não usa cobaia em participante de pesquisa clínica, né? Cobaia, que é o porquinho, também conhecido como porquinho da Guiné, são animais que são usados que não têm independência para entrar no estudo ou sair do estudo. Então, a gente abomina o termo cobaia para quem faz pesquisa clínica. E aí, mesmo tendo toda essa discussão de estudos clínicos, de pesquisa clínica, eu vou colocar só alguns exemplos aí quando mistura política e pesquisa no Brasil. A gente não vou nem citar muito, né, para não ser muito polêmico, a questão aí da CPI, da Covid, mas ela também ela gira em torno de pesquisa clínica e kit Covid, que até isso tá no nosso noticiário diário. Mas em 2016 teve aquele caso, quem trabalha com oncologia, sabe da pílula do câncer, que a imprensa começou a pegar testemunho de pessoas que afirmavam ter tomado a pílula e ter curado, melhorado. Não tinha estudo científico. A Dilma Rousseff, na época, estava com essa questão do impeachment. Ela sancionou uma lei permitindo a produção e distribuição da pílula, que a medida que pessoas com câncer usassem a pílula por escolha, sem passar por estudo clínico nenhum. Foi realizado um estudo clínico fase 2 na USP, e 70% dos pacientes tinham progressão de doença. Aí, um grupo de deputados ele não concordou com o resultado da pesquisa. Eles quiseram fazer uma CPI, fizeram uma CPI para investigar se houve falha no ensaio clínico para a liberação da pílula contra o câncer, que era um absurdo aquilo, não podia ter. E mais recentemente aí a gente está vendo a questão do kit Covid, com o Ministério da Saúde, com política envolvendo no meio, sem estudos robustos, né, para essa questão ainda desses fármacos, né? Então, pesquisa clínica e ética em pesquisa clínica é um assunto que sempre paira na gente no dia a dia, é um assunto do dia a dia, não é um assunto a não ética em pesquisa clínica não é um assunto de Alemanha nazista, é um assunto que se debate e que se incorpora e que a gente vê no noticiário diário. A gente teve aí um dos estudos amazonenses, se eu não me engano, que foi denunciado num estudo aí de Covid, que ele não entregava termo de consentimento para os pacientes. Então, a gente tem escândalos aí diários de ética em pesquisa clínica, e hoje a gente deve ficar atento e trazer sempre para o debate, para a discussão. É isso. Obrigado. Desculpa aí tomar o tempo de vocês no almoço. Não sei se eu me prolonguei ali, que eu adoro esse assunto.
de pesquisa e ética em pesquisa clínica. Estou aberto aí à discussão. Excelente. Olha, Zuca, você fez uma apresentação que realmente, como eu previa, trouxe realmente muitos altos e baixos, né? Na verdade, muitos pontos de atenção, que é justamente a provocação que a gente entende que é fundamental para quem, primeiro para entender, não precisa nem ser um pesquisador, né? Não precisa ser um produtor de conhecimento. Para ser um bom consumidor de conhecimento, nós temos que ter uma noção mínima de todos esses perrengues, desculpe o termo, que nós passávamos no passado, já passamos lá no passado e continuamos passando até hoje, porque existe é do ser humano, né? Então, esse é como cortar unha, nós temos que manter isso em dia, essa discussão em dia, porque não dá para a gente entender que todos aprenderam quais são as regras do jogo e como deve ser feito, e que, doravante, todos vão participar. As coisas mudam, as marés mudam, e discussões antigas voltam à baila, e outras discussões novas aparecem, porque novas questões, à medida que a gente vai avançando, mesmo do ponto de vista bioético e ético, novas questões acabam surgindo, questões que antes a gente não tinha previsto e que podem aparecer. Nós sabemos que em pesquisas em seres humanos, normalmente naquelas pesquisas que vão avaliar uma nova intervenção terapêutica, por exemplo, fármacos ou devices, isso não há o que discutir em relação ao termo de consentimento livre esclarecido. Hoje é óbvio, né? Não somente para pesquisa clínica, mas para procedimentos em geral, na prática assistencial. Um termo de consentimento livre esclarecido é um instrumento muito importante, né? É imprescindível. Mas a minha pergunta é sobre quando é que o termo de consentimento livre esclarecido ele pode ser dispensado em pesquisa clínica? Então, falar um pouco sobre registros, estudos observacionais, em que situações existe o entendimento que pode se pedir a dispensa do termo de consentimento livre esclarecido, Zuca? Essa pergunta é muito difícil, viu, Germano? Porque isso vai depender muito até de comitês éticos locais, né? E isso é uma discussão que sempre vem à tona, principalmente, eu falo da minha área, tá, de oncologia, que muitos estudos retrospectivos hoje, eles envolvem muito oncogenética. Então, hoje o CEP se questiona, por exemplo, será que não precisa pedir termo de consentimento se você for analisar um BRCA de um sangue congelado de um paciente? Esse paciente faleceu, e se esse BRCA vier positivo? A família não tem o direito de saber? Como é que funciona? Tudo bem, eu não tenho um termo de consentimento, mas eu não vou informar a família? E se vier positivo, a família quer saber? Se vem positivo, isso eu estou falando de BRCA, existem várias outras mutações que são análises retrospectivas, muitas vezes, que a gente tinha um entendimento até então que estudos retrospectivos muitas vezes obtinham dispensa de termo de consentimento, mas a gente está vendo até que atualmente, mesmo os estudos retrospectivos, quando a gente analisa material, talvez esses estudos sim precisem de termo de consentimento. Para pacientes que estão vivos, para os familiares ainda que não precisam, ou às vezes até discussão de termo de consentimento que foi levado para a CONEP, principalmente nessa época de Covid, mudou muita coisa em termo de consentimento. Pacientes na UTI que precisavam de medicações anti-Covid, né? A gente teve vários estudos brasileiros de excelente, eu não sei se o Instituto Sócrates Guanais participou de algum, mas teve vários estudos com publicação de New England, de dexametasona, liderado mesmo com cloroquina, né? Vários estudos brasileiros fantásticos, que muitos desses estudos que foram praticados na UTI. E muitas vezes o termo de consentimento era pós ou com familiares, né? Mas foi uma discussão bem ampla na CONEP em relação a esses termos de consentimento. Então, se você me pergunta quais estudos existem a dispensação do termo de consentimento, hoje é muito difícil falar. Eu acho que cada estudo
não existe uma regra. Não existe uma regra. E nem a regra de estudos observacionais e retrospectivos existem mais, tá? Isso vai depender de cada comitê de ética e cada CEP avaliar. Muito bem, aqui tem umas manifestações aqui no nosso chat aqui, por favor, viu, Zuca? O Fábio Paduan, que é geriatra, também nossa equipe de clínica médica, médico assistente do núcleo de clínica médica aqui de São José dos Campos. Obrigado pela aula esclarecedora sobre a evolução histórica da ética em pesquisa clínica, excelente, um elogio. E tem aqui um comentário da Bettina Gerken, Brasil. Exato, a maior dificuldade dos CEPs é que não existe uma resposta única para todas as pesquisas. Cada pesquisa tem uma resposta individual. A propósito, a princípio não tem dispensa de TCLE, não é? É isso que ela É está isso mesmo, colocando? na verdade, porque assim, o que a gente sabe, eu acho assim, né, para os pesquisadores, pesquisa é igual ao comitê de ética, né? Eu acho que a gente não pode começar uma pesquisa sem antes discutir, sem ter um protocolo, sem estar bem embasado, sem ter uma avaliação estatística para aquela tua pergunta importante, senão você acaba fazendo pesquisa desnecessária, que pode não levar a nenhum resultado interessante, e você não inicia um protocolo de pesquisa sem uma aprovação de um comitê de ética. Então, eu acho que essa questão do termo de consentimento, você vai discutir dentro do seu protocolo de pesquisa. Você, como pesquisador, você pode até pedir a dispensa, mas o comitê de ética pode falar assim, não, eu não acho que deve ter dispensa, eu acho que tem que ter. E a gente tem que acatar a decisão do comitê de ética, uma decisão de colegiado. Eu não sei se alguém participa aqui de algum comitê de ética, mas eu acho que é um dos Sim. trabalhos mais difíceis trabalhar de um comitê de ética. Parabéns para quem dedica o seu tempo para a participação de comitê de ética, porque é difícil, Exato, é é difícil. difícil. É um E trabalho o mais difícil, voluntário e difícil. eu vou até provocar, é difícil porque a instituição tem que aceitar o comitê de ética e tem que aceitar e às vezes é difícil para a instituição aceitar Pois é. Então eu estou aqui para deixar minha crítica, como eu não sou estou fazendo parte da instituição agora, mas como terceiro, eu estou aqui para falar as organizações têm que entender que o comitê de ética é super importante para se desenvolver pesquisa no ambiente, né? Perfeito. Aqui Parabéns para a a Bettina, como Betina, coordenadora do CEP. coordenadora de CEP. Parabéns, Betina. Fica firme aí, viu, Betina? Tamo junto. A gente está estruturando o CEP do Instituto Sócrates Guanais, só em resposta. Aqui tem outra, tá? Desculpa, só tem mais uma manifestação da professora Ângela Tarrara, professora titular de enfermagem da UFBA. Parabéns, Eduardo Zucca, pela apresentação de uma visão histórica muito esclarecedora e muito interessante referente à ética em pesquisa clínica. Aí tem o Zé Márcio, né, o grande Zé Márcio, oncologista, excelente, Zucca e Betina, obrigado, é um desafio. Bom, estamos na mesma página. Bárbara Fialho também, parabéns, doutor Eduardo Zucca, Bárbara Fialho, que é da nossa equipe de pesquisa clínica do Instituto Sócrates Guanais. Sim, só respondendo a tua observação, Zucca, a gente vem participando, aliás, de vários estudos multicêntricos, muito importante para nós, aqui o Instituto ganhou bastante corpo em pesquisa clínica justamente pelo advento da Covid. 3 dos estudos da coalizão nós participamos, né, junto. Então, tem um estudo chamado Action, que a gente participou, inclusive a gente pegou Lancet, né? A gente publicou no Lancet esse estudo, Legal. foi agora em julho desse ano, né, o resultado desse estudo. Então, nós participamos ativamente, somos coautores. Então, o Instituto entrou com o pé direito, foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Teve um estudo chamado Stop Covid, que nós também participamos diretamente, fomos citados e pegou New England. Então, o Stop Covid é um estudo que foi financiado esse aí pela Pfizer, que mostrou tofacitinib no paciente internado com pneumopatia secundária Covid-19. E eu tenho um estudo que acabou de fechar, tem 2 meses, fechou o banco da base de dados, está fazendo os cálculos, está sendo submetido à publicação, que é o estudo COPE, Coalizão 5,
que foi hidroxicloroquina versus placebo, o maior ensaio clínico randomizado duplo cego, placebo controlado até o momento, que reversou sobre essa questão de fase 1 da doença, hidroxicloroquina versus placebo, um estudo que está sendo muito aguardado, claro. Não temos ainda os dados finais do estudo, não está em fase de sigilo, né, para publicação, mas é um estudo que foi analisado pelo DSMB, já 3 análises interim, né, a terceira análise com quase 1.000 pacientes, passou o N de 1.370 pacientes, então, mesmo nessa terceira análise interim, ainda foi continuado, a opção foi por unanimidade continuar o estudo, ou seja, tem muitas pessoas com muitas certezas acerca dessa questão científica, que ela, na verdade, ela ainda persiste uma questão relevante, e foi assim que que entendeu o DSMB desse estudo. E engraçado, né, Germano? E quando envolve política, você vê como empobrece a discussão, né? Pois é. Empobrece muito, né? É muito difícil isso, na verdade. Ao invés de discutir coisa séria, né? Fica discutindo... Pois é uma controvérsia, é um assunto que, como a maioria dos assuntos médicos e todas as especialidades, não há uma resposta definitiva a nível de evidência Sim. E mesmo quando há, eu aprendi uma coisa, Azuca, que eu gostei muito. Uma vez eu fui dar uma aula em Rosário, na Argentina, e na mesa que eu participava, teve um colega que falou uma coisa muito simples e muito certeira, né? Que fala muito sobre essa incerteza e sobre esse princípio da incerteza na ciência, né? Que ele falou o seguinte: uma diretriz, ela não é o final de uma discussão, ela é o começo de uma discussão. Então, isso é para deixar justamente claro que a maneira como nós entendemos evidências científicas é uma maneira que é baseada no princípio da incerteza. E mesmo ensaios clínicos randomizados, duplo cego, placebo controlados, eles visam minimizar os vieses potenciais, mas o grau de incerteza sempre persiste. E é sobre isso que a gente tem que discutir, né? Magnitude de benefícios potenciais, e que tem que ser discutido sempre caso a caso com os pacientes. Então, esse exercício para nós é muito importante, porque é indissociável de uma boa prática médica. Se a gente começar a pensar de forma muito maniqueísta, 0 ou 1, a gente vai incorrer em erros seguramente, né? E o Comitê de Ética tem quantos anos no Instituto, que é da Betina, que é a coordenadora do CEP? Betina? Quer abrir o microfone, Betina? Fica à vontade para responder. Porque vocês já participaram de estudos grandes e desafiadores, na verdade, né? Mas olha, não, a Betina não é presidente do nosso CEP, tá? Ela é presidente do CEP em outra instituição. O nosso CEP, nós fizemos através da Covid, nosso CEP estava sendo ainda estava sendo colocado, então nós fomos parte do estudo multicêntrico, então como centro convidado. Então nós fazíamos um pedido de alocação. Quando o TCLE vinha de por exemplo, a unidade proponente, como o Einstein, por exemplo, fez um estudo, o Stop Covid, o EARO do Einstein. Então, eles faziam, o estudo estava já cadastrado na Plataforma Brasil, nós estamos cadastrados na Plataforma Brasil. Como instituição coparticipante, né? Exatamente. E aí a gente mandava, via Plataforma Brasil, o TCLE, que era idêntico, mas com a instituição, para que pudesse ser aprovado mediante... A gente pedia direcionamento para o CEP do Einstein, para dar agilidade ao processo de avaliação. Mas o CEP está sendo implementado agora, né? Exatamente. Uma das dicas, assim, se eu puder dar alguma dica, né? Uma coisa que eu aprendi, assim, bacana. Muito pesquisador não gosta de comitê de ética em pesquisa. A Betina está aqui para falar, na verdade, né? Muito pesquisador acha que comitê de ética atrapalha a pesquisa dele, né? Até hoje, né? Até hoje. Já escutei isso várias vezes já. Mas uma das coisas muito interessantes que eu já presenciei e eu não sei se isso faz parte do escopo do CEP do ISG, é trazer o pesquisador para junto do CEP. Então, no local que eu trabalhava, toda pesquisa clínica, mesmo seja de iniciativa do investigador ou seja internacional, mas que o patrocinador principal, às vezes o médico, quando é uma pesquisa internacional, ele não sente parte, ele não sendo como pesquisador principal, mas ele tem todas as responsabilidades dele como
Como investigador PI. principal, como PI. E a gente discutia, a gente era sabatinado no CEP como investigador principal, antes do início do estudo. Isso era muito interessante para o CEP, e era muito interessante para o investigador, e isso até, na verdade, reduzia o tempo de aprovação de protocolos de estudo. Então, isso é uma jogada muito legal, né, de se fazer. Eu vejo que muito CEP não tem essa interação com o pesquisador. Eu acho que facilitaria muito até os questionamentos. A gente está muito só no virtual, né, mas Eu o concordo. network ainda funciona bastante. Concordo, olho no olho é fundamental e às vezes Fundamental. uma tramitação que duraria semanas ou meses pode ser muito mais acelerada, sem dúvida, se houver esse canal de comunicação. A nossa De intenção comunicação. essa canal, Zuca, que a gente está tentando montar aí de homologar quanto antes a Conep der esse aval ou melhor, a ideia é justamente um comitê de ética que seja célere, mas que seja criterioso. Mas, para isso, o canal aberto para a comunicação com o pesquisador, e mais que isso, a ideia que a instituição quer transformar é se tornar um local, um ambiente aconchegante para o pesquisador clínico, para que ele se estimule a ser principal investigador dentro da instituição, facilitar essa... Então, não somente o comitê de ética, que tem um papel, mas o centro de ensino e pesquisa será algo acolhedor, com uma infraestrutura que dê segurança, que dê acolhimento para o pesquisador clínico. Esse é o nosso intuito. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de comentar. Tem um comentário aqui, acho que da Betina de novo, só ver aqui no bate-papo, que ela falou que é verdade interessante. Ontem mesmo tivemos um colóquio em ética e pesquisa para essa aproximação. Então, ela colocou que está fazendo como manda o figurino, Zuca. E a gente está colocando aqui uma outra coisa, um outro ponto, é algo que precisa ser revisto, né? Então tem que ter um cuidado um pouco maior em relação ao uso do placebo. Bom, por um lado, de fato, eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, teve um projeto de pesquisa que foi publicado em 2014, recentemente, na minha área, né, de insuficiência cardíaca, que foi um estudo chamado Paradigm HF, um estudo que avaliou uma medicação chamada sacubitril/valsartan versus placebo, né? Não, versus enalapril. Na verdade, foi versus enalapril, que era uma medicação consagrada para o tratamento da insuficiência cardíaca, né? Então, a aprovação desse estudo foi uma aprovação muito difícil inicialmente, porque se fizesse contra placebo, né, não conseguiria fazer esse estudo, porque a medicação, o inibidor da ECA, ele faz uma interação negativa com essa medicação. Então, não daria, por exemplo, para você dar o tratamento estándar da insuficiência cardíaca e, em cima disso, fazer um tratamento com sacubitril/valsartan versus placebo, porque o IECA com o sacubitril/valsartan dá muito angioedema. Então, a comparação teve que ser contra uma medicação consagrada, que desde a década de 90 é uma medicação que faz parte da base do tratamento da insuficiência cardíaca. Isso só foi possível porque uma outra molécula que faz parte da molécula sacubitril/valsartana, ela também já tinha uma equivalência aproximada ao sacubitril, ao inibidor de ECA. Então, esse é um ponto importante. Mas a maior parte das vezes, as pesquisas que levam placebo junto, você só pode fazer placebo se você garante o tratamento médico otimizado de base. Então, na prática, o que acontece? É um tratamento novo mais o tratamento médico otimizado de base versus o tratamento médico otimizado do outro grupo. Não é que você vai zerar o tratamento de uma determinada síndrome e só dar placebo para ela. Isso aí realmente seria antiético. Mas, de fato, a presença do placebo, ela confere, e com um desenho adequado, uma randomização adequada, confere a chamada mágica da randomização, né? A famosa mágica da randomização, que ajuda a dirimir, a tirar esses vieses potenciais de seleção, que são os fatores confundidores
conhecidos e os desconhecidos também, que tem muita coisa, quando você vai fazer uma análise clínica de um estudo, você quer fazer um controle, um estudo observacional, você pode fazer uma regressão logística, um controle para outros fatores confundidores, mas tem muitos fatores confundidores que simplesmente não são conhecidos, né? Então, o desenho da randomização ela é importante, e a presença do placebo, nós entendemos que é muito importante desde que bem aplicado. O que você acha disso? Eu acho que é essa que é o grande ponto, né? E muita gente discute, e eu já vi recentemente também, a utilização do placebo por falta de acesso. Como eu, lá na década de 90, os países africanos não tinham no seu rol medicações como o AZT, então essa era a justificativa para o uso do placebo. E muita gente discute hoje isso em relação ao SUS. Não tem acesso, o paciente não tem acesso, é muito caro a medicação. Então, com o meu controle vai ser placebo, porque no SUS não tem outra coisa para fazer. Existem ainda esses tipos de estudos. Eu já vi esses tipos de estudos virem para o... E a justificativa da indústria, muitas vezes, a gente está esperto, a gente está mais esperto, né? A justificativa da indústria, muitas vezes, é que esse tratamento ainda não é padrão. Então, não tenho como te oferecer um tratamento adequado, porque esse tratamento ainda não é padrão. A gente teve um estudo recente, interessante, né? Que era um câncer de próstata que foi no nosso principal congresso de oncologia desse ano, chama ASCO, nosso principal congresso, é um congresso americano. E o estudo que foi de plenária, dos estudos mais importantes que teve, foi o uso de uma medicação que chama lutécio, para câncer de próstata. É lutécio de medicina nuclear mesmo, mas é um lutécio marcado com PSMA, que é contra câncer de próstata. E o braço controle era placebo, para um paciente de câncer de próstata metastático, porque não tem padrão para a quarta linha de tratamento, então a gente vai usar placebo. Esse estudo, inicialmente, teve um dropout de mais de 80% dos pacientes saíram do estudo, porque eles não... Assim, eu vou cair no braço placebo? Tomou uma aplicação, vou correr para outro lugar, não vou tomar braço placebo, não. Então, eles tiveram que redesenhar o estudo para adequação. Então, muitas vezes, o placebo, ele pode ser usado, mas como justificativa de acesso e como justificativa de que não é o padrão, porque não tem padrão, eu também não concordo. Hoje em dia, a gente tem milhares de medicações antineoplásicas. Milhares de medicações antineoplásicas. E a gente tem mutações específicas. Eu não sei em relação às outras áreas, na verdade. Mas, na oncologia, vem se discutindo muito os estudos tipo Basket e Umbrella, né? Umbrella Trial e Basket Trial, que justamente você tira a questão do placebo e começa a fazer estudos mais direcionados, né? Então, é uma discussão super interessante. Sim, sim. Essa é uma estratégia de mudar a maneira como se faz pesquisa clínica, porque essa exigência do ensaio com esse nível de exigência, de grau de certeza, né, tem um preço a ser pago. Então, agora, com o advento da medicina de precisão, esse modelo está sendo questionado, que é exatamente isso que você está trazendo aqui. Então, puxa, mas será que a plausibilidade biológica não está se aproximando da plausibilidade extrema? Né? Será que eu não estou me aproximando aqui no pular de paraquedas, agora randomizar paraquedas ou não? Essa é a plausibilidade extrema. O problema é que, de novo, aí entra uma discussão super rica, né? Filosoficamente e eticamente falando, que muita coisa que nos parecia plausibilidade extrema no passado tinha tudo para ser algo assim óbvio, né? Não foi. Então, o problema é que apareceram algum par-efeito, então os desfechos duros, eles são terríveis. Então, os desfechos surrogates são muito sedutores, mas os desfechos duros são terríveis, terríveis. Na nossa área, na cardiologia, nós temos um exemplo clássico, que é o estudo CAST, da década de 80 para 90,
em que tinha lá pacientes pós-infarto com Holter cheio de arritmia, estava lá, cheio de arritmia. Então, vamos randomizar o cara com disfunção ventricular, cheio de arritmia, para receber antiarrítmico ou placebo. Parece até meio protocolo, né? Que é isso? Que absurdo! Como é que você não vai dar antiarrítmico com esses caras cheios de arritmia, né? Pois é. Primeira fase do estudo, limpou o Holter. Olha aí, tá vendo que o antiarrítmico limpou o Holter e tal? Segunda fase, desfecho duro, morreu mais que estava com o Holter limpo. Cai o queixo. E aí? Entendeu? Faz sentido? Faz. Durante muito tempo, mais de uma década, 2 décadas, os médicos, até hoje, o cara tem aquele reflexo óculo-Holter, o cara vê uma arritmia e quer tratar com antiarrítmico. Mas a gente já descobriu que, às vezes, a emenda sai pior que o soneto. É claro que não dá para falar sobre genoma, intervenção genética, né? É bem diferente. Mas, de novo, é um alerta para mostrar que nem tudo que reluz é ouro. Isso é, de fato, uma justificativa para estudos que tenham que pressuponham um desfecho clinicamente relevante. Esse dropout Não, pode... mas você sabe que tem estudo clínico, um estudo interessante do New England, que é um estudo de pulmão, que ele randomizou entre uma terceira linha de quimioterapia, segunda ou terceira linha de quimioterapia versus cuidados paliativos. Não tinha tratamento, não era nem placebo, era cuidados paliativos, era best supportive care. No braço do best supportive care viveu mais de quem fez a terceira linha de quimioterapia. Então, são estudos que são provocativos. Você tendo uma pergunta, acho que tudo começa com uma pergunta. Sim. Você tendo uma pergunta plausível, você tem que fazer um desenho do estudo adequado. E esse desenho do estudo não pode prejudicar ninguém, né? Então, eu acho que tudo começa com observação clínica e com uma pergunta clínica adequada, né? Bem estruturada. Bem estruturada. Picot. Muito bom. Última coisa, já aproveitamos demais aqui, já estamos nos aproveitando demais. A última coisa que eu queria que você comentasse, dentro dessa questão que você comentou durante sua apresentação, foi sobre heterogeneidade ética, né? Então, eu me recordei aqui de uma publicação chinesa sobre o uso de embrião híbrido, embrião humano com um embrião de um chimpanzé, se não me engano. Então, foi uma quimera que eles obtiveram de embrião, uma terapia com células embrionárias. Isso foi publicado em uma revista de alto impacto, agora, esse ano. Então, são pesquisas que uma vez eu fui lá para Seattle, em 2005, faz tempo já, trabalhar. Fiquei um tempo em Seattle fazendo a parte de medicina regenerativa, né, porque nós estávamos fazendo muita pesquisa em células-tronco aqui no Brasil. Eu acabei passando um tempo eu percebi que nós estávamos fazendo muita coisa aqui, mas faltava uma experiência maior com esse assunto. E eu conheci o Dr. Charles Murray, que é um cara fantástico, trabalha desde o início da década de 90 com medicina regenerativa, com terapia celular, em várias áreas. Tem mais de 200 pesquisadores que trabalham com ele, um prédio só de medicina regenerativa esse ano. Tem 8 andares, um monte de fellow de tudo quanto é país lá. E na área de cardiologia, ele me mostrou que justamente as barreiras éticas que existiam era justamente no tipo de célula totipotente que era utilizada. Então, ele já tinha demonstrado em 2004 na Nature que as células totipotentes, entre aspas, CD34 positivas, CD133 positivas, não eram totipotentes suficientes para diferenciar do que a gente queria. Que aquilo era muito mais, os ganhos que existiam eram muito mais por reparo miocárdico e não por regeneração, porque aquilo era por neovascularização. E aí a ideia é que nós tínhamos que aprender a usar a terapia de celular embrionária, mas eles estavam voltando para a bancada, porque não era ético fazer projetos de pesquisa com terapia com células embrionárias humanas. Então, isso foi um ponto muito importante que criou uma barreira para que eles avançassem, mas eles respeitaram, naturalmente, esse limite ético. Mas, ao mesmo tempo, ele já falava sobre que nem todos obedecem isso e acabam passando do limite. Hoje nós estamos ouvindo, então, esse tipo de publicação, de quimera entre embriões humanos e de primatas não humanos, falando de CRISP, né, de CRISPR, edição de genes, com pesquisas ou seja, há uma heterogeneidade
entre o que é aceitável no Brasil, o que é aceitável nos Estados Unidos e o que é aceitável em outros países. Eu queria que você comentasse um pouco o impacto disso, como é que você enxerga essa heterogeneidade, porque isso também tem sido publicado em revistas de alto impacto. Então, eu começo a perceber que há uma relativização desse rigor. Eu não sei o porquê. Não consigo comentar também, Germano. Eu acho que é uma questão muito difícil, na verdade. Minha opinião, né? O mundo tem que ser cada vez mais homogêneo, senão vai. O mundo está cada vez menor, está cada vez. As pesquisas são multicêntricas em todos os países. Isso daí eu acho que transcende até a ética em medicina. Isso vai transcender até política, até eu acho que essa discussão é muito difícil, na verdade. Eu acho que é uma questão extremamente difícil de ser respondida. Vai desde questões culturais, que eu acho que eu não estou preparado para responder esse tipo de... nem comentar esse tipo de pergunta. A gente vê coisas absurdas, né? Políticas vindo à tona. Eu acho que o mesmo tipo de pergunta de ética em pesquisa é a mesma coisa de assumir o Talibã lá no Afeganistão, voltar a assumir o Talibã no Afeganistão. Será que a gente também deve permitir isso daí na sociedade mundial como um todo? A gente aceita isso, a submissão aí, quando a gente fala até de submissão feminina. Então, são questões que são super difíceis de responder. E é uma crítica até para quem publica, na verdade, né? E publica com qual... E às vezes até publica com qual intuito, né? Às vezes até de se levantar de se levantar e de que é necessário, às vezes, comitês internacionais de ética para fechar pesquisas, né? E às vezes o que a gente fala hoje, daqui 100 anos é uma coisa totalmente... Daqui 1 ano já não vale mais, né? Em relação à ética, né? Exatamente. Então, eu não consigo, eu não tenho base teórica suficiente para entender o mundo. E o mundo está muito difícil de ser entendido. Resumiu bem. Muito bom, Zuca. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Passamos aqui um pouco do tempo, mas foi extremamente válida a nossa discussão, nossa provocação. É exatamente esse aqui o intuito dessa sessão, Zuca. Você captou aí nosso espírito. A ideia é essa. São provocações fundamentadas. A ideia é que a gente faça... a gente pense um pouco mais a respeito disso, mas que eu tenho certeza que você abrilhantou muito nossa sessão científica. Eu quero agradecer muito sua presença, pela sua dedicação, sua gentileza em dispor do seu tempo para dividir conosco sua experiência super vasta em pesquisa clínica. Um abraço grande. Um abraço. Obrigada, doutor. Tchau, gente. Obrigado. Prazer. Tchau.